Oi gente, meu nome é Kathleen e nesse vídeo eu vim falar sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Fundação, a série do Apple TV+. Se você é novo por aqui, saiba que eu já tenho uma playlist falando sobre cada episódio dessa nova temporada de Fundação e também o resumão completo da primeira temporada para quem não lembra muito do que aconteceu. Eu vou deixar tudo aqui nos cards para você estar assistindo depois. Então, bora falar sobre o terceiro episódio, tudo o que aconteceu, vamos tentar entender algumas coisas, mas ó, se você ainda não assistiu o episódio, cuidado porque vai ter spoilers. Vamos falar então sobre esse novo episódio da série Fundação. Nós tivemos alguns personagens novos chegando aqui nesse episódio e eu quero começar falando sobre o Barry Rose, que é um personagem que foi comentado no episódio anterior e nesse episódio a gente vai conhecer ele de fato. A gente vai descobrir que ele era um general que comandou a 20ª tropa em uma das guerras do Império há muitos anos atrás, mas que acabou sendo condenado ao trabalho escravo lá no planeta Lepsis, isso porque ele não seguiu todas as regras do Império. Pelo que a Demerzel fala, parece que ele quis seguir uma rota diferente, e isso acabou desobedecendo as ordens ali do Império e por isso que ele foi condenado dessa forma. Ah, e vale lembrar que o irmão Dia não queria de jeito nenhum chamar o Barry Rose pro trabalho. Isso porque ele tem muito medo, né, dessa falta de medo que o Barry Rose tem, né? E ele pode desobedecer o Império a qualquer momento. Mas por outro lado, ele sabe que o Barry Rose é a pessoa ideal justamente por ele não ter medo de nada. Ele é um cara ousado, corajoso, que vai e faz. E se ele fosse chamar outra pessoa, ele sabe que a pessoa ia acabar dando pra trás. E a gente vai ver que ele tava fazendo esse trabalho escravo lá na mineração há pelo menos 6 anos, né? Porque esse é o tempo que o marido dele foi morto, né? Mas a Demerzel vai revelar aqui nesse episódio que, na verdade, o marido dele não tá morto, ele tá vivo. Mas a dor de ter perdido o marido fazia parte da punição dele. E o Glaywen, que é o marido do Barry Rose, ele é um personagem interessante que chega aqui na série, porque ele chega a falar pro Bell várias vezes pra ele cometer traição contra o Império, né? Isso porque os dois sofreram muito na mão do Império por causa de pouca coisa, né? E isso mostra também que os dois sabem, eles percebem que o Império está fragilizado, que o Império está ruindo, né? E que essa fraqueza aparente do Império é justamente, né, o motivo de terem chamado o Barry Rose. Foi um movimento meio desesperado e eles entendem isso. Mas o Barry Rose não está a fim de cometer traição, inclusive ele fala, né, que o Império tem trilhões de súditos, mas naquele momento só ele é importante, né, só ele é indispensável. Então, com certeza, o Bell, como ele é inteligente, ele vai usar essa vantagem tática que ele tem para conseguir alguma coisa do Império. Eu acho que ele tá bastante curioso para conhecer essa tal fundação, né, já que o Império tá com tanto medo assim da fundação, e quando ele chegar lá, pode ser que ele procure alguma vantagem, alguma coisa que ele mesmo possa usar contra o Império. Até porque tudo que ele sofreu na mão do Império, ele não vai deixar barato, né? Ele já deixou bem claro por Mão Dia que ele não é nenhum devoto. Ele é sim leal pelo juramento que ele fez, mas ele não é devoto ao Império, ele não ama o Império. Na verdade, ele odeia com todas as forças dele. E por falar na fraqueza do Império, nesse episódio não apareceu a Rainha Sareth, que tá aí, né, pra casar com o Dia. Inclusive, o casamento dele nem foi comentado. Mas só de observar a capa do próximo episódio, a gente já sabe que ela vai participar e que esse tema provavelmente vai voltar à tona. Mas continuando falando sobre personagens novos que chegam aqui na série, tá na hora da gente falar sobre Halber Mallow, que é um personagem que parece que vai ser bem importante pro futuro da série. Isso porque a gente viu nos episódios anteriores que o nome dele apareceu grafado lá no cofre do Seldon e já gerou toda uma expectativa para quem que seria esse cara. E ele, na verdade, é conhecido por um pessoal lá de Terminus. Antes tinha ficado uma impressão de que ele seria um completo desconhecido, mas a gente vai descobrir nesse episódio que o Polly já conhece o Robert Mallow. Ele vai falar que ele sempre foi um vigarista e um oportunista que sempre tentou, né, tirar o melhor de qualquer situação para benefício próprio. E isso vai nos levar a uma cena de apresentação do personagem, que é uma cena bem leve, divertida, né, uma cena cômica que chega até a destoar um pouco da série, né, principalmente quando a gente pensa na primeira temporada, que era muito mais séria. Agora que entra o Robert Mallow no elenco, parece que a série fica um pouco mais divertidinha. E essa cena de apresentação é quando o Robert Mallow tá tentando vender um dispositivo pro líder do planeta Corel. É um dispositivo que teletransporta as pessoas para que elas troquem de lugar.
mas na verdade tudo isso era uma fachada porque ele queria roubar o olho de Corel, que é uma joia super importante para aquele planeta. E de uma forma até um pouco clichê, ele vai acabar escapando da morte com a sua astúcia e inteligência e vai terminar na mesma nave que o Polly e a Constance, indo direto para Terminus. E aí fica a questão, o que o Seldon do cofre quer com o Robert Mallow? Será que ele é uma peça tão fundamental assim para concluir a segunda crise? Só o que a gente sabe sobre o Robert Mallow, além do que esse episódio apresentou, é o que a gente viu lá no episódio passado, quando a Gale, ela tenta ver o futuro e ela acaba, viajando para 150 anos no futuro ali na sua mente, tendo essa visão, e ela encontra o Mulo. O Mulo é um personagem que tá tentando matar ela e ele consegue entrar na mente dela e ele enxerga ela do passado vendo a situação no futuro. E ele fala, nossa, você é mais jovem, você é da era de Império, antes de Robert Mallow perfurar o couro. Então é isso que ele fala, que dá essa pista da importância que o Robert Mallow vai ter. Poderia ser que ele, no futuro, tivesse matado o próprio Império, ou então que ele tivesse feito alguma coisa que levou à queda do Império. E alguma coisa que ficou notoriamente conhecida na história, né? Porque para uma pessoa 150 anos no futuro citar o nome de Robert Mallow é porque ele foi importante. Ele não teria feito uma coisa nos bastidores que ninguém ficaria sabendo. O que quer que ele vá fazer, para ajudar na queda do Império, com certeza vai ser uma coisa relevante e que as pessoas vão se lembrar. Mas uma coisa que é estranha, e inclusive o Polly comenta nesse episódio, é como que o Harry Seldon previu a existência do Robert Mallow, Por que o Seldon tá pedindo um ser humano em específico? Isso porque, conforme a gente viu desde o começo da série, a psicohistória é capaz de prever o comportamento de multidões, de grandes quantidades de pessoas, mas não de uma pessoa individualmente. A questão é, como que o Seldon conseguiu prever a importância do Robert Mallow? Por que tinha que ser ele e não uma outra pessoa? E aí o Seldon acabou exigindo a presença dele. Será que o Seldon que está no cofre acabou evoluindo de alguma maneira diferente e por isso ele chegou na conclusão da importância do Robert Mallow? E vale lembrar, gente, que o Seldon que se transformou no cofre, que era o corpo dele mesmo, é totalmente diferente do Seldon que está vivendo lá com a Gale e com a Salvor. Então, será que esse Seldon do cofre acabou tendo algum desenvolvimento diferente, que chegou a conclusões diferentes? Porque a psicohistória em si não preveria as ações de um único indivíduo. Isso é outro ponto bem estranho que a série vai ter que explicar pra gente ainda. Mas falando sobre o Seldon, vamos falar sobre uma coisa bizarra que aconteceu nesse episódio. A projeção do Seldon acaba enganando a Gale e a Salvor, falando que eles estavam indo para Ignis, que é o planeta que seria bom para eles fazerem a segunda fundação, mas na verdade ele vai levar elas para Una, que é o planeta que o primeiro Radiante falou que ele deveria ir para encontrá-lo, lá no primeiro episódio. E a Gale vai levar o Seldon para uma caverna, onde eles vão encontrar a Kali, que é aquela mulher que estava dentro do primeiro Radiante lá no primeiro episódio, só que aqui, gente, ela tá em carne e osso. Inclusive, ela aperta a mão da Gale, então a Gale consegue sentir que ela é real. Mas isso não faz o menor sentido pra Gale, porque a Kali, ela é uma matemática, que morreu já há muitos anos. Inclusive, ela era especialista em teoria do caos e foi com a teoria dela que a Gale conseguiu resolver a conjectura de Abraxas, que é o que leva ela até o Harry Seldon lá no começo da série. Mas, como eu falei, ela morreu há muitos anos, então como que ela poderia estar ali, em carne e osso, falando com a Gale, apertando a mão da Gale, aquilo 100% era real. Mas, como a gente viu lá no primeiro episódio, não significa que é a Kali, de fato, que está ali. O corpo da Kali, a imagem da Kali, pode estar sendo usada só como uma forma mais fácil de se aproximar do Seldon e da Gale. Agora, quem seria esse ser, esse ser mágico, sei lá, que está por dentro, que está usando esse corpo para falar com eles, é uma coisa que nós não sabemos. Quando apareceu lá no primeiro episódio, eu pensei que poderia ser algo da consciência do Seldon, um fruto da consciência dele, alguma coisa relacionada com a própria teoria dele, como se fosse a teoria dele falando com ele, e tudo bem, funcionou no primeiro episódio, mas agora nesse episódio que a gente vê a Kali ali em pessoa, isso fica muito estranho e me leva a pensar se realmente é algum fruto da consciência do Seldon
Seldon ou se é algum outro tipo de ser que está usando essa forma ali para participar da história. Inclusive, o que me leva a pensar que não é uma mera projeção da mente do Seldon é que no final desse episódio aconteceu uma coisa bem bizarra. Isso porque o Seldon ficou lá na caverna, né, e a Gale voltou para falar com a Salvor e elas já estavam deixando o planeta quando a Gale percebe que tem uma forma de vida nesse planeta, mas é um planeta inabitado, não tinha ninguém ali. Quando elas se aproximam, elas vão descobrir que o Seldon tá ali desacordado, caído, só que ele tá com um corpo humano de verdade, tipo, agora ele tá em carne e osso assim como elas. Mas o mais interessante é que isso não estava no plano do Seldon. Isso porque quando ele acorda, a Gale pergunta, né, tipo, como isso é possível? Como que você agora tá vivo? E ele fala que não sabe, que não faz a menor ideia. Então, assim, isso que rolou não estava previsto, não foi algo que o Seldon queria. Na verdade, ele só levou as meninas pra Una porque o primeiro Radiante pediu, né? Porque a Kali pediu. Vamos falar Kali porque a gente não sabe quem que é esse ser e fica muito mais fácil se referir a ela dessa forma. Lá no primeiro episódio, ela falou pro Seldon, me encontre em Una. E aí, por isso que a gente chegou em Una agora. Então você vê que foi algo que não saiu da mente do Seldon, saiu dessa Kali que a gente não sabe ainda quem é. Pode ser uma fragmentação da mente do Seldon, mas que tá agindo de forma independente? Sim, mas é uma coisa que ele não está controlando, né? O que pode ser bastante perigoso. Mas o mais importante, como que essa Kali ou qualquer outra coisa conseguiu transformar o Seldon, que era só uma projeção, que era só o upload da consciência dele, em um corpo real? Como que se fez esse corpo real? Com certeza, independente do que seja, né, essa coisa que tá dentro do primeiro Radiante, é algo muito poderoso, né? Talvez mágico, não sei, mas tem algum poder envolvido para conseguir dar um corpo real para ele. Mas agora que ele é um humano normal, por assim dizer, eu acho que vai ficar mais fácil deles trabalharem na segunda fundação. E por falar nisso, nos próximos episódios, a gente deve ver eles indo agora para Ignis, que era o primeiro destino, já que ele já passou em Una, porque é em Ignis que eles estão pretendendo fazer a segunda fundação, que já tá bem atrasada, mas que pelo que a gente viu ainda dá tempo de ser construída. Mas é isso, gente, esses foram os pontos que eu queria trazer pra vocês sobre esse terceiro episódio. Foi um episódio bem interessante, que começa a abrir alguns leques a mais, né? Senti falta de ver mais sobre o Império, eu achei que não aconteceu muita coisa no lado do Império nesse episódio, mas como eu falei, o próximo episódio parece que vai trazer um foco um pouco maior aí na parte do Império. Se você assistiu o episódio e quer acrescentar alguma teoria, deixa aqui nos comentários, porque eu adoro ver a opinião de vocês, ver o que vocês acham que vai acontecer. Ah, gente, eu não falei no começo, mas só pra lembrar, eu não li os livros, então as teorias que eu tô fazendo aqui é realmente, né, as pistas que a série tá dando pra gente imaginar o que pode acontecer nesse futuro da temporada. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, porque é assim que eu sei que vocês estão gostando, e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana eu trago um novo vídeo sobre o episódio da semana de fundação. E não só isso, né, gente? Durante a semana tem vários vídeos sobre outros filmes e séries que vocês podem gostar, então se vocês quiserem conhecer mais, se inscreva aqui no canal para continuar me acompanhando nos próximos vídeos. E o vídeo de hoje foi isso, eu agradeço muito se você assistiu até o final, e eu espero você nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau!